Imagine que hoje, agora, cai uma notificação no seu celular. Você abre o aplicativo do banco e lá estão eles. R$ 100.000. Pode ter sido o resultado de uma herança, a conclusão da venda de um imóvel ou aquele bônus de uma vida inteira de dedicação à sua carreira. E o primeiro sentimento? Alívio puro, é claro. Mas segundos depois vem aquele frio na barriga, uma ansiedade pesada. E se eu fizer a escolha errada e se esse dinheiro sumir? Se você já passou dos 40 ou 50 anos, essa preocupação tem um peso ainda maior. Nessa fase da vida, você provavelmente é o pilar da sua família. Sua margem de erro encolheu. Você já não tem mais o luxo de se expor a apostas arriscadas ou na última criptomoeda da moda esperando um milagre. O que você precisa agora não é de sorte, é de uma estratégia de preservação do patrimônio e crescimento inteligente. No vídeo de hoje, eu vou abrir a caixa preta e te mostrar o mapa exato para alocar esses R$ 100.000, protegendo seu futuro e garantindo que cada centavo trabalhe para você, enquanto você foca no que realmente importa, a sua família e a sua carreira. O maior erro que você pode cometer nesse exato momento é a paralisia. Aquela ideia sedutora de pensar: vou deixar na poupança por alguns meses até eu decidir o que fazer só para garantir. Eu sinto te dizer, mas isso é um suicídio financeiro silencioso. Dá uma olhada neste dado assustador. Em 5 anos, os seus R$ 100.000 na poupança se tornariam nominalmente cerca de 133 mil. No papel, parece que você ganhou dinheiro, mas quando ajustamos pela inflação real, aquela que você sente no preço do combustível, no plano de saúde e no supermercado, o seu poder de compra real cairia para menos de R$ 99.000. Na prática, você esperou meia década para ficar mais pobre. O vilão aqui é a inflação, um monstro que devora o seu patrimônio enquanto você dorme. Nosso objetivo hoje é construir armas para derrotar esse vilão e garantir que o seu dinheiro não apenas acompanhe, mas supere o seu custo de vida. Se esse conteúdo está fazendo sentido, já deixa o seu like. Neste canal te ajuda a proteger e multiplicar o seu dinheiro. Inclusive, você pode contar com a minha mentoria individual para ajudar a organizar as suas finanças e ter um melhor resultado a partir de hoje. Não existe uma fórmula mágica que sirva para todo mundo, porque cada pessoa lida com o risco de um jeito diferente. Sempre que você for investir, você precisa respeitar o seu perfil. Por exemplo, se eu perguntar para você, você gosta de andar de moto? Talvez você diga, eu adoro. E talvez você diga, eu odeio. Não, nunca andei. Não me arriscaria a andar. Veja que existe o mesmo esporte sob óticas diferentes. Para um pode ser uma paixão, enquanto para outro pode ser um terror, algo inimaginável de se realizar. Da mesma forma, são os investimentos. Não adianta você olhar para quem comenta que diz assim: eu adoro criptomoeda, ganhei muito dinheiro em criptomoeda. Tal qual aquelas pessoas que caem contra o bilhete, que dizem: olha, ganhei muito dinheiro. E aí você vai lá e pega a sua herança, esse valor maior que você recebeu, e arrisca em investimentos que são de longe adequados para o seu perfil. E talvez você nem conheça o seu perfil. E aí que é importante você saber que existe basicamente 3 perfis: o conservador, o moderado e o arrojado. Para cada tipo de perfil, existem tipos específicos e recomendados de investimento. Não é tudo igual. Inclusive no Tesouro Direto. Você sabia que para perfil conservador, o recomendado em termos de Tesouro Direto é o Tesouro Selic? Exatamente.
Já para o perfil moderado, ele pode colocar dinheiro também no Tesouro IPCA+, e Tesouro Pré-fixado. Por quê? Porque Tesouro IPCA+, e Tesouro Pré-fixado sofrem com a marcação a mercado, oscilações para cima, para baixo, em relação ao ganho que você contratou. Então, em algum momento, você vai abrir o seu aplicativo, o seu celular, e você vai ver que o seu resultado hoje dos seus investimentos está negativo. Vamos exagerar aqui. E o que você faz com isso? Você aceita ou você já fica apavorado e quer logo sair dessa M, desistir desse investimento, pois você está perdendo dinheiro? Se você reage dessa maneira, você é um perfil conservador e você não deveria ter colocado dinheiro num Tesouro IPCA+. Você deveria ter colocado no Tesouro Selic, que no Tesouro Selic você não vai enxergar essas oscilações. Ele vai ter um crescimento constante, quase como se fosse a poupança, mas ele vai pagar muito mais que a poupança. Então veja que eu nem estou falando aqui de investimento em ações, em fundos de investimento imobiliário ou até mesmo em investimento em criptomoedas. Então, se você recebeu 100 mil reais, que é um valor hipotético aqui, que eu utilizei nesse vídeo, pode ser que 100 mil reais é a sua vida. Talvez você mora de aluguel, talvez você não tenha nenhuma reserva financeira e esses 100 mil vão ser a sua solução. Veja que, a depender da sua situação financeira também, as estratégias de investimento importam. Agora, se esses 100 mil reais que você recebeu representa, por exemplo, 10% do que você tem, você já tem 1 milhão de reais, agora você recebeu mais 100 mil, é claro que dá para olhar para esses 100 mil de uma forma diferente. Perfeito? Então, a gente tem que entender o seu perfil, o seu momento financeiro e desenhar as melhores estratégias de investimento para alocar esse dinheiro. Não é assim sair colocando todo o dinheiro em um único lugar. Ou mesmo quando a gente fala em diversificação, existem distribuições recomendadas, percentuais recomendados para cada tipo de perfil. O conservador, o moderado e o arrojado, mas além disso, em relação ao seu perfil financeiro, a sua situação, o seu momento atual. E ainda colocaria na conta também a sua idade e a sua situação familiar. Por exemplo, você vive sozinho, você tem família, você tem filhos, netos, em que posição cada um está, o que esperam para o futuro. Então, tem vários componentes que precisam ser pensados. Não é só pegar uma receita básica de internet e aplicar na sua vida, pois vou te dizer assim que o acerto de uma estratégia copiada que serve para uma pessoa, mas pode não servir para você, o acerto tem chance bastante reduzida. Mas com base na nossa análise de dados, dividimos esses 100 mil em 3 perfis estratégicos. A estratégia do escudo, o conservador. Essa é para quem não suporta ver oscilações negativas, nem que seja por um dia. Aqui o foco total é preservação do poder de compra e a liquidez imediata. É a carteira da tranquilidade absoluta. Já quanto à estratégia B, equilíbrio, é aqui que a maioria dos investidores de sucesso se encontra. É o ponto ideal entre segurança e crescimento. Você aceita um pouco de balanço no curto prazo para escolher uma aposentadoria muito mais gorda a médio e longo prazo. E a estratégia C já é o foguete, para o perfil arrojado. Se você já tem a sua reserva de emergência garantida, o seu foco é daqui 10 ou 15 anos. Este é o seu caminho. Aqui o risco é calculado, não é aposta. A carteira inverte, ela tem mais volatilidade na veia, ela vai balançar mais, mas historicamente é a que mais premia, mais retorno traz,
a médio e longo prazo. Claro que exige estômago para lidar com as oscilações e disciplina para seguir nesse plano. Bom, vamos fazer uma simulação aqui do que seria uma ideia de alguns investimentos para quem tem o perfil bastante conservador, uma estratégia de defesa aqui. Eu peguei a simulação, um CDB, um LCI, um LCA e um Tesouro Selic. Vamos ver como é que fica aqui. No momento que eu gravo esse vídeo aqui, a taxa de juros está 15%. Mas eu vou colocar uma média de 12. Vou botar o CDI 12,20, vamos imaginar a taxa Selic. Eu vou colocar aqui 12,10, que seria uma taxa bastante interessante. Lembrando, agora está 14,90, mas como a projeção do Banco Central é de reduzir a taxa de juro até o final de 2026, e claro que a gente está fazendo projeções aqui de muito mais longo prazo. Então, a gente sabe que a taxa Selic não vai ficar para sempre em 15%. Se você quiser ter uma ideia, assim, desde o Plano Real, a taxa de juro média do Brasil é 9%. Mas nós tivemos em 2020 um evento muito específico que jogou a taxa de juros a 2%. Né? Então, isso acaba misturando um pouco a média também. Bom, eu vou colocar aqui o CDB com um rendimento de 105%. Ou se você pegar CDB a 100% CDI, aí tem que dar uma olhada. Talvez não vale tanto a pena, perde competitividade se olhar em relação a Tesouro Direto, Tesouro Selic e também em relação a LCI e LCA, que são isentos de imposto de renda. E tem que simular. Mas eu vou imaginar aqui que dá para pegar um CDB a 105, porque eu vou jogar um prazo aqui de mais ou menos 5 anos. Então, quanto mais tempo você deixar o seu dinheiro aplicado, mais os títulos tendem a pagar. O LCI e LCA, se você pegar aí a 80% do CDI, já é um bom rendimento, considerando que ele é isento de imposto de renda. Então, 80% do CDI de 12,10. E o Tesouro Selic, vou colocar aqui, se eu estou falando de uma taxa de 12,20%, taxa Selic, ele vai estar pagando Selic Over, é uma meta de 12,20%, e vai estar pagando uma Selic Over também próximo ao CDI de 12,10%, mais um fixo. Hoje, o Tesouro Direto está pagando fixo 0,101%. Vou deixar esse fixo como está hoje aqui. Bom, como é que eu distribuiria os 100 mil reais? Eu colocaria uns 60 mil aqui. Aqui é só um simulado, tá, gente? Não é indicação de investimento, não. Por que 60 mil do 100 no Tesouro Selic? Porque aqui a gente tem a garantia soberana, que é do governo, do Tesouro Nacional. Caso dê qualquer problema, ele que garante a devolução do dinheiro. Diferente do CDB e LCI, LCA, que são papéis emitidos por bancos, instituições financeiras, e aí pode dar alguma coisa no meio do caminho, já que a gente está falando de longo prazo. Olha o que aconteceu com o Banco Master, né? Eu sei que tem FGC, né? Mas o Tesouro Selic é a garantia soberana que supera, inclusive, qualquer nível de FGC. Eu vou colocar LCI e LCA 20 mil e vou colocar mais 20 mil no CDB. Dá para fazer nosso simulado aqui. Vou botar o prazo de botar uns 4 anos aqui para um LCI e LCA e vou colocar 6 anos aqui para o Tesouro Selic. Olha, está em 2026, tem Tesouro Selic vencimento em 2032, então 4, 5, 6 anos. É razoável. Então, olha só. O CDB me dá um lucro líquido sobre os 20 mil de 13, quase 14 mil reais. O valor final dos 5 anos eu resgataria quase 34 mil, o que equivale a um rendimento de 69% sobre o valor ao capital aplicado. O LCI e LCA, 20 mil, ele é isento de imposto de renda e me remunera um lucro líquido de quase 9 mil. Eu resgato, ao final, 28, quase 29 mil reais. E o Tesouro Selic, já tendo desconto do imposto de renda, e o Tesouro Selic também tem uma taxa de custódia de 0,20% ao ano, ao que excede 10 mil reais, então eu teria aqui um lucro líquido de 49 mil reais.
Olha só no Tesouro Selic resgataria ao final de 6 anos praticamente o mesmo valor, ou mais que o mesmo valor que eu apliquei. Resgataria só no Tesouro Selic 109 mil, o que representa um ganho aqui, um rendimento de 82%. Então vamos aos totais. Eu investiria 100 mil reais, aplicaria o meu 100 mil, pensando numa estratégia bastante conservadora, teria um lucro líquido desses 3 papéis aqui, 3 investimentos, de 72 mil e resgataria no final 172 mil, ou seja, praticamente quase que dobra, né, o meu capital aplicado. Investi 100 mil e vou ter à disposição 172 mil reais para resgatar. Uma rentabilidade de 72%. Como eu disse para você, essa taxa de juro ela vai mudando, claro que isso vai afetar também a rentabilidade. O percentual aqui não muda, porque ele é o percentual contratado, mas o que muda é o CDI. Ele varia junto com a taxa Selic. Por isso que é interessante você ter simuladores como esses aqui, e se você quiser ter acesso a esse simulador, você pode baixar a planilha, o link está fixado aqui no primeiro comentário, por uma pequena contribuição para ajudar o criador dessa obra, mas você recebe a planilha pronta para o uso no seu e-mail. Basta clicar no link aqui embaixo e a compra é feita pela Hotmart. No momento que você pagou, no momento que você conclui o pagamento, recebe o e-mail com a planilha em anexo. Liberada para você usar imediatamente. Muitas pessoas subestimam o que o tempo pode fazer. Vamos fazer um exercício de realidade. Se projetarmos esses mesmos 100 mil reais por 20 anos, na poupança, você estaria basicamente patinando no gelo, sem sair do lugar. No CDI, você dobra o seu capital, o que já é bom. Mas uma carteira diversificada, mirando aí uma média de 12% ao ano, é totalmente factível, mas tem que estar de acordo com o seu perfil de risco. Não vá sair fazendo nenhuma besteira por aí, pois eu sempre falo que o investimento é como sapato. Cada um tem o seu tamanho. Não adianta eu emprestar o meu sapato para você. Provavelmente não vai servir, ou vai ficar folgado, ou vai ficar muito apertado. Por isso que o conteúdo que a gente traz aqui, de longe, é uma recomendação de investimento. É só um conteúdo educativo mostrando que existem alternativas e estratégias, que você não precisa deixar o seu dinheiro, os seus 100 mil reais, o seu grande patrimônio, depositado na poupança, pois se você deixar na poupança, você vai perder poder de compra com o passar do tempo. Por isso que entenda as implicações disso. A diferença entre investir certo e investir mais ou menos não são apenas alguns milhares de reais. É a diferença entre ter que continuar trabalhando aos 70 anos por necessidade ou poder escolher viajar, cuidar dos netos e viver com conforto, porque as suas decisões de hoje criaram uma fonte inesgotável de renda. O tempo pode ser o seu maior aliado ou o seu carrasco mais cruel. A escolha certa é feita hoje, não amanhã. Antes de você clicar no botão investir lá na corretora ou no banco, precisamos passar por um filtro de segurança. E esse checklist que eu vou trazer aqui é que separa os investidores profissionais dos amadores. A faxina das dívidas. Se você tem dívidas com juros altos, como rotativo, cartão de cheque especial, pare tudo. Use parte desses 100 mil para zerar isso. Não fique pagando juros. Nenhum investimento do mundo, nem mais arrojado, ganha consistentemente dos juros que o banco te cobra nessas modalidades. Então, limpe as suas dívidas. Se você precisar de ajuda para organizar suas finanças, me chama para uma mentoria individual. Toda vez que a gente conta com um profissional externo ao ambiente e às emoções, confere maior clareza e melhor direcionamento, além do conhecimento técnico, é claro. Assim você sai do eu acho e vai para algo que te dá consistência ao longo prazo. Se esses 100 mil reais são todo o seu patrimônio líquido, você não pode investir tudo em renda variável. Ações à bolsa de valores,
Bitcoin. Você precisa preservar o seu patrimônio. Pelo menos aí 6 a 12 meses das suas despesas mensais num investimento com liquidez diária. Essa é a sua paz de espírito caso o carro quebre ou surja um imprevisto de saúde. E seja honesto consigo mesmo. Você vai precisar desse dinheiro para um intercâmbio do seu filho daqui a 2 anos ou para a sua liberdade financeira? Se o prazo for curto, fique na Selic. Se for longo, a diversificação é obrigatória. Não tente ganhar dinheiro rápido com dinheiro que tem data para ser usado. Receber 100 mil reais é um divisor de águas. É uma oportunidade de ouro para mudar o patamar financeiro da sua família e construir um legado de segurança. Mas lembre-se, a riqueza não vem de uma tacada de mestre ou de um pulo do gato. Ela vem da consistência e de seguir um plano testado. E você pode ter certeza que tudo começa com conhecimento. Quando eu tive acesso a esse livro aqui, Os Segredos da Mente Milionária, eu comecei a entender e a mudar os conceitos sobre dinheiro, sobre os hábitos. Não é só em relação a onde investir, mas como lidar com o dinheiro. Eu recomendo muito esse livro. Estou deixando o link dele aqui no rodapé do vídeo para que você possa comprar o seu. Receba em casa o seu livro físico. Com certeza você vai gostar dele também. Eu quero saber de você. Com qual dos 3 perfis que eu te mostrei hoje você mais se identificou? Comenta aqui embaixo, o conservador, o moderado ou o arrojado. Eu vou ler os comentários e trazer vídeos detalhando os melhores investimentos para o perfil mais votado. E se este guia te deu a clareza que você precisava, garanta que você também vai receber os próximos conteúdos. Já desce aqui, aperta o botão de inscrever-se e ativa o sininho para que o YouTube te avise os vídeos novos que trago aqui semanalmente. Você quer ter mais acesso a conteúdos como esse? Torne-se membro do canal. Com R$ 1,99 por mês, você apoia a criação desse tipo de conteúdo e incentiva para que o canal fique ativo por mais tempo. Eu fiz um outro vídeo aqui no canal que está dando o que falar. Nele, eu explico quais são os 3 piores investimentos para depois dos 40 anos. Vou deixar ele aqui no centro da tela. Clica no banner que eu já estou te esperando lá. Até o próximo nível.